Que Deus abençoe grandemente a vida de todos aqueles que estarão vendo e ouvindo esta pregação nesta noite. Que você venha ser impactado pela presença do Espírito Santo nesta noite. Aleluia. O capítulo 4, versículo 1 vai dizer: temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também nós foram pregadas as boas novas como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhe aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim no dia 7º: e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, nesta noite, aleluia, temos aqui uma palavra abençoada, né? Uma palavra a qual Deus colocou em meu coração nesta noite. Eu estava meditando ali, né? Estava fazendo um estudo sobre esta palavra. E a gente vê aqui que o começo da introdução da palavra diz assim: temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Meus amados irmãos, quando ele fala temamos, não quer dizer que a gente venha ter medo. Aleluia. Porque a gente não deve ter medo, aleluias, das coisas a qual Deus tem para nós. Mas que a gente venha a cada dia não nos deixar levar pelo nosso cotidiano e não querer, aleluia, quer dizer, absorver aquilo que Deus está falando aos nossos corações, como agora. Glórias a Deus. Ele fala aqui que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás, né? Há pessoas que vão ficar para trás. Mas quem são essas pessoas? Aquelas que não creram na palavra de Deus. Aquelas que estão dentro do templo, glórias a Deus, dentro da congregação, e às vezes estão ouvindo a palavra, mas ouvir não significa que a pessoa ela vai ser salva. Porque somente ouvir não salva ninguém. O que salva é praticar. O que salva, aleluia, é ter fé naquilo que está se ouvindo. Se você crê, se você, aleluia, crê, você já estará, aleluia, no repouso eterno, a qual o nosso irmão Paulo aqui está, aleluia, está falando com a igreja ali, glórias a Deus, com a igreja a qual ele mandou esta carta, glórias a Deus. Ali é para Jerusalém. Os hebreus falam sobre o povo de Israel, né? É destinado aos irmãos judeus, que estava sendo ensinado aonde Paulo estava, glórias a Deus, estava ali, né? Eu acho que esta carta aqui foi feita quando ele estava na prisão em Roma, e ele enviou, glórias a Deus, aos irmãos que estavam em Jerusalém. Glórias a Deus.
A gente sabe que Israel ficou 40 anos peregrinando pelo deserto. Aqui fala que ficou 11 dias de Canaã, quer dizer, era 11 dias, né? Era pouco, né? Para chegar perto da terra prometida, a qual Deus tinha prometido ao seu povo. Glórias a Deus. E a gente vê aqui, glórias a Deus, no versículo 2, para adiantarmos, diz assim: porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhe aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que ouviram. Israel tinha uma promessa. A gente vai lá. Deus usa Moisés para livrar Israel da escravidão. 450 anos escravos. 450 anos escravos no Egito. Quando chega no deserto, Israel começa a murmurar. Deus deu promessa, mas Israel estava o quê? Duvidando daquilo que Deus estava prometendo. A gente vê aqui que foi anunciado as boas novas também no tempo do Antigo Testamento. Deus sempre mostrara ao povo como ele era bom, como ele era misericordioso, para aqueles que não duvidassem, para aqueles que não ficassem incrédulos. Mas Israel incredulidou naquilo que Deus estava falando através do seu servo Moisés. Não foi à toa também, Josué também teve participação quando Israel chegou em Canaã. Mas aqui está falando do tempo de Moisés, quando estava lá no deserto, quando Deus estava falando com Moisés. Deus deu os mandamentos para o povo seguir, mas o povo queria mais. O povo estava provando Deus, querendo provar Deus. Mas como Deus não pode ser provado, mostrou o que era verdadeiramente que Deus queria com eles. Que eles obedecessem e não desacreditassem na sua palavra. A gente vê aqui, aleluias, que ele fala no versículo 2: porque também nós foram pregadas as boas novas, como a eles, quer dizer, no tempo futuro, glórias a Deus, Paulo estava dizendo: olha, a nós foram pregadas as mesmas coisas que eles foram pregados lá no deserto, quando Moisés estava com eles. Mas ele fala aqui, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhe aproveitou, né? Quer dizer, nada foi proveitoso o que foi pregado ali no deserto. Aquele povo estava incrédulo naquilo que Deus poderia fazer. Não é à toa que, aleluias, a gente vê, né, glórias a Deus, Corá, né, Corá se levantando contra Moisés. No tempo de Josué, foi Acã. No tempo de Moisés, foi Corá. Corá se levantou com 230 homens, né, 230 pessoas. E Corá, com aquele tanto de pessoas, duvidaram daquilo que Deus tinha com Moisés, a comunhão com Moisés. Moisés tinha comunhão com Deus. E de todo jeito Corá queria rivalizar com Moisés, não sabendo ele que estava, não era lutando contra Moisés, era lutando contra Deus.
E a gente vê que Corá, por causa dessa incredulidade dele, junto com as outras 230 pessoas que estavam com ele, acabaram perecendo no deserto. Foram engolidos vivos pela terra por causa de quê? Porque duvidou daquilo que Deus tinha com Moisés e com aquilo que Deus tinha para dar ao povo. E que Deus ia colocar o povo na terra prometida, na terra que manava leite e mel. E a gente vê aí que a incredulidade entra nos corações e acaba fazendo com que muitas pessoas percam aquilo que Deus prometeu em suas vidas. Aleluias. A gente vê isso através do versículo 2 aqui do capítulo 4 de Hebreus. E aí a gente vai ver, porque nós o que temos crido, olha, porque nós o que temos crido, não é aqueles que somente ouvem e grava as palavras, não. É que crê. Aleluias. Porque nós os que temos crido, entramos no repouso. É aquele que crê, é aquele que obedece, mas não é aquele que é incrédulo, não é aquele que é desobediente, não é aquele, aleluia, que não deixa a palavra se misturar com a sua fé. Não é esses. Glórias a Deus. É aqueles que têm crido na sua promessa, têm continuado debaixo da sua promessa e nunca deixa, aleluia, de forma alguma, a tempestade da vida arrastar a sua bênção. Ele continua firme. Glórias a Deus. Tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Quer dizer, Deus já tinha falado que muitos daqueles que estavam ali no deserto não iam entrar no repouso, porque não acreditaram nas promessas de Deus. É um perigo a gente não crer nas promessas que Deus tem nas nossas vidas. Aí a gente vai para lá quando fala assim: são muitos chamados e poucos escolhidos. Mas se muitos chamados, meus amados irmãos, significa que são muitos que estão querendo paz, alegria, mas tem algo que não combina com essas pessoas que são chamados. Tem muitos que não vigia naquilo que fala, naquilo que ouve, naquilo que está sendo aprendido dentro da congregação. Às vezes acha que o pastor ele está falando algo que não está dentro da palavra de Deus. E às vezes ele coloca isso na sua mente e acaba idealizando coisas que não existem. Glórias a Deus. Mas o que está sendo colocado aqui, glórias a Deus, é que desde a fundação do mundo, Deus já tinha promessa para o seu povo. E ele estava falando que na sua ira não entrará no repouso eterno todo aquele que não mistura a palavra de Deus com a fé. Quer dizer, o que quer dizer? A palavra é ouvida, a palavra é escutada, você está aprendendo. Você também tem que exercer a sua fé crendo
naquilo que está sendo pregado. Não é somente, gravou, pronto. Não. Você tem que crer naquilo que está sendo pregado. Se você não crê, não adianta você continuar do mesmo jeito. Você tem que ter mudança na sua vida. Mudança essa que você tem que crer naquilo que está sendo pregado, naquilo que está sendo ouvido. Aleluia, porque somente ouvir não significa que você vai ser salvo. Glórias a Deus. Aí a gente vai para o último versículo para concluirmos, que diz assim: porque certo lugar disse, assim do dia 7, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. Deus teve o descanso, mas esse descanso aqui não tem nada a ver com o dia de sábado, viu? Esse descanso aqui tem a ver com a pessoa ela confiar em Deus. Descansar significa confiar. Confiar quer dizer, você recebeu a promessa. Ou então você, aleluia, Deus te prometeu algo e você tem que descansar em Deus. Confiar, diz, Deus vai fazer isso, então eu vou crer, estou recebendo e continuar confiando. Eu sei que Deus vai um dia. Tomando pressão, dizendo, você não disse que seu Deus ia dar isso? E você dizer, não, no tempo dele, no momento certo, na hora certa, Deus vai me dar a minha vitória. É continuar determinando aquilo que Deus colocou na tua mão e descansar. Não é ficar aflito, afoito, dizendo, é porque tem que ser assim, tem que ser assado. Não, não é desse jeito. Deus não trabalha desse jeito. Se ele descansou no 7º dia de todas as tuas obras, isso significa também que a gente tem que descansar nele. Naquilo que ele prometeu na nossa vida, a gente tem que descansar. Aqui não tem nada a ver com o dia 7º. Eu já estudei aqui não tem nada a ver com o dia 7º. Com o sábado, quer dizer. Glórias a Deus. Aqui significa que a pessoa tem que descansar em Deus e confiar. Aleluia. Deixar Deus agir no seu problema. Aleluia. Não é querer tomar a frente de Deus, não. Porque assim Deus não faz nada. Já que você está querendo fazer, então você vai quebrar a cara. Isso significa descanso. Glórias a Deus. O povo, ele pereceu, não foi somente pela sua incredulidade, mas foi porque não esperou o tempo de Deus na sua vida. Eles queriam tudo na mesma da hora. Moisés, não tem água. A gente está morrendo de sede. Moisés, a gente está com fome. Vai matar a gente de fome e de sede aqui nesse deserto? A gente veio para esse deserto morrer de fome e de sede? Será que o Deus que ele estava servindo não poderia providenciar uma água e alimento para eles sobreviverem no deserto? E aí o que você me fala? E o que é que vocês me dizem? Não precisa me responder. Fique com esse pensamento. Deite com esse pensamento. O que Israel estava pensando de Deus, para eles falarem desse jeito, e por isso pereceram, ficaram 40 anos, não restaram mais nenhum da sua época. Toda aquela geração foi consumida pelo deserto, por causa de uma coisa: incredulidade e falta de paciência. Muitos estão perecendo por causa disso.
Se Deus mandou você descansar nele, aleluias, para que você vai querer, aleluia, enfiar a tua mão aonde Deus não colocou a dele? Aleluias. Então descanse em Deus. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir na tua vida. Glórias a Deus. Que Deus abençoe